Leãozinho. Leão, o que tu queres, Leão? Ele não tá aqui, Leão. Ele tá retocando o cabelo dele. Sexta-feira é o dia que ele faz a lavagem prêmio do cabelo, pô. Entendeu? Tá lavando o cabelo porque hoje tem velho moinho, que ele me falou. Hoje tem velho moinho hoje. Entendeu? Então a gente tem que ir bonitão. Tem que ir pai d'égua. Entendeu, Leão? Mas segunda-feira ele vai estar aqui de volta, o nosso Power Lunch. Pois eu te peço. Tá uma música, mano. Isso aí é a Sexta Sinfonia de Beethoven. Ah, é? Galera, Remo e América, América e Clube do Remo. O que essa torcida azulina pode esperar, meus amigos? Escolha quem quer começar falando. Bora. Eu acho que a torcida azulina pode esperar um time... Eu acho que a torcida azulina pode esperar um time que tenta se organizar, né? Eu acho que o Antônio Oliveira, ele precisa encontrar, eu vou ser repetitivo aqui, não custa nada fazer isso novamente. O Remo que precisa variar, o Remo que precisa de alternativas. A gente não sabe se esse Remo vem com surpresas para esse confronto diante do América. E quando eu falo surpresas, pode pintar o Diego, pode pintar o Regis. O Remo não joga com Pedro Rocha, então vai ser um Remo com cara diferente. Acredito que a postura do Remo, analisando todo o contexto já com a era Antônio Oliveira, não vai esperar pelo América, tá? Não vai ter a mesma postura que diante do Goiás, tá? Porque o Remo, gente, ele entra para se defender, ele entra por uma bola, ele entra para, quem sabe, atuar no contra-ataque e conseguir uma certa eficiência contra o Goiás. Fez quase tudo certo, mas vacilou ali praticamente no último minuto. Então, é um Remo hoje que vai com uma dúvida também na dupla de zaga. Eu não sei se o Kaique permanece na equipe titular. Dificilmente, eu acredito, tá? Dificilmente o Almeida permanece como titular. Mas aí cabe ao Antônio Oliveira recuperar o atleta, principalmente a moral. Até porque, né, a gente falou isso durante a semana toda, sobre a participação do Kaique nos gols. Mas o Rodolfo, ele foi muito feliz também ao falar do Nathan Santos na lateral direita, porque ele não acredita naquela bola que foi esticada, que inclusive ocasionou lá o primeiro gol da Ferroviária, em que ele praticamente abre mão da marcação e não acredita naquele lance. Então, um Remo sem um Pedro Rocha já vai ser diferente. Mas o ponto positivo é saber quem pode doar um pouco mais. Ainda acredito que o Antônio ele não jogue no 3-5-2, mas ele possa jogar no 4-4-2. Naquela configuração, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Eu acho que ele pode utilizar muito mais alguém para flutuar também. Mas estou muito curioso, porque eu acho que pela primeira vez na era Antônio Oliveira, a gente não tem uma certeza ou não tem uma onzena, como os antigos gostam de falar, de cabeça. Hoje não existe uma unanimidade, acho que falei certo, nesse elenco aí do Antônio Oliveira para esse jogo diante do América. Vale a gente lembrar, o América, além de não ser um bicho de 7 cabeças, os bastidores estão à flor da pele. Não existe técnico ainda, somente um técnico interino, está sem comando. O América que anunciou recentemente o CEO que estava no Londrina, realizando lá um bom trabalho, de acordo com até o torcedor lá do Londrina. Então, se o Remo vai pressionado, ok, mas o jogo ele é muito mais favorável ao Remo. O América, pelo investimento, mas por estar quebrado também, está flertando demais com a zona do rebaixamento, e isso talvez prejudique um pouco mais o andamento do trabalho por lá. Houve um grande problema também de atraso de salário, mas eu acho que isso já foi resolvido. Mas o clima, apesar do Remo estar pressionado para finalizar, tudo está favorável ao Remo. Mas se não variar, o Remo vai continuar uma equipe previsível, que foi fácil de ser estudada pelo Novo Horizontino, pela Ferroviária e principalmente pelo Guto Ferreira, onde o Remo, nesses 3 jogos, não por ser uma equipe visível e por não se reinventar durante a partida. E tem um grande ponto para esse jogo, algo que a gente fala aqui há algum tempo, que o Remo ele tem às vezes mais contra equipes da parte de baixo da tabela do que contra equipes da parte de cima, justamente pela obrigação de criar contra as equipes da parte de baixo. Então, por ter um jogo fora de casa, talvez isso mude um pouquinho o cenário, até porque o América, mesmo estando lá embaixo, é um time que gosta de ter a bola. Então, bora ver se o Remo ele vai conseguir ter mais espaços em transição. Um ponto aqui também a se destacar
é sobre uma obrigação que o Remo tem para esse jogo, que é de vencer. A gente não pode ignorar isso, mesmo sendo um time que é o América Mineiro, vai jogar fora de casa, não sei o quê. O Remo ele vai enfrentar uma equipe que até essa semana não tinha executivo de futebol, mas que não tem treinador, não tem auxiliar, não tem preparador físico e também não tem preparador de goleiros. Um time que não vence, ou melhor, que perde há 4 jogos em sequência, que perdeu na última rodada por 2-1 para a equipe do Botafogo, que era o então lanterna da competição. Uma equipe que vive uma grave crise financeira neste ano. Um time que beira a zona do rebaixamento e em caso de derrota pode encerrar a rodada na lanterna. Esse é o adversário do Remo. E que, sabendo que não teria o apoio do seu torcedor, falou assim: ei, Arlen, quer ir pro jogo? Elanduzinho, quer ir pro jogo? Max, quer ir pro jogo? Toma, tá de graça. Vem que tá de graça. E se duvidar, se alguém levantar a mão e falar assim: eu, na porta lá do Independência, é capaz dessa pessoa estar na beira do gramado. De tamanha crise que vive o América Mineiro. Então, apesar do Remo não viver o seu melhor momento na competição, do Remo ter problemas, os problemas do Remo falam sobre o Remo. E ele tem que achar solução para esse jogo, porque vai enfrentar uma equipe que está muito mal atualmente no campeonato, por uma equipe que está vivendo uma grande crise e que está beirando a zona do rebaixamento, enquanto que o Remo quer voltar a sonhar com o G4, que não dá para alcançar essa rodada, mas que pode ser que seja alcançável na próxima. Então, a meu ver, o Remo ele tem a obrigação de vencer. Eu posso mandar um alô rapidinho aqui antes? Mande. Pra Verena e pro Rafael, grandes amigos, estão acompanhando aqui. Eles estão lá em Benevides, 2 grandes remistas, e estão mandando um alô especial. Um beijo pra vocês aí, tá? Um abraço pra quem lá no 40 Horas, que toda vez tu pede do Icuí. Abraço, Pedro Gonçalves. Boa. E o Gordo de Águas Lindas, tá bom? Um abraço pra vocês que sempre nos acompanham lá no Icuí e em Águas Lindas. Arlen. Namorado de Agora vocês, sim, né? Rafael A Beltrão. gente olhando esses 3 jogos, últimos 3 jogos do Clube do Remo, né? A torcida, ela tem razão nos seus questionamentos, né? Ali na sua crítica. Porque, assim, um jogo em Goiás, né? Que desses 3 últimos, era o mais difícil, digamos assim. O Remo vencia por 1-0, perdeu N chances aí de ampliar o placar e deixou ali a vitória escapar nos últimos minutos ali por uma falha do setor defensivo. Então a torcida ficou muito na bronca, né? Aí a gente vai para o segundo jogo, a Ferroviária, que era tido como um jogo praticamente que o Remo era favorito, tendo em vista a situação da Ferroviária na tabela, e o Remo, né, com o elenco que tem, com a folha que tem, acreditava-se que o Remo faria um resultado positivo. Mas aí em casa, diante do seu torcedor, desperdiça mais uma chance de somar pontos. Aí vai agora com o América. No mínimo, no meu ponto de vista, o Remo tem que trazer ali no mínimo um empate, um ponto, né, que é ali o aceitável, digamos aí, dessa partida. Mas se trouxer a vitória, vai se reabilitando no campeonato, porque assim, eu fiz até um post sobre isso lá no Futebol Paraense, que da primeira à quinta rodada o Remo fez 9 pontos. Da sexta à 10ª o Remo fez 8. 11ª à 15ª conquistou 7, né? E da 16ª à 20ª, né, o Remo 6 pontos. Vai só caindo, né, o aproveitamento. Então a gente percebe esse declínio azulino, né? E o Antônio Oliveira, ele chega na 13ª rodada. Ele assume o Remo, tem ali a derrota no Repar, né? Que aí ele já pega logo o impacto de cara, né? Que aí a torcida já fica ali com a orelha em pé. Então, assim, o Remo, ele precisa, o Antônio Oliveira, ele precisa, os jogadores, eles precisam, mais do que nunca, entender que o momento não é favorável para eles. Aí tem os desfalques, né, que o Felipe falou aqui, o Max também muito bem ressaltou, do Pedro Rocha, entre outros. Então, o elenco, ele tem que entender que a garra, né, ele tem que entrar em campo. Essa vontade que o Paysandu encontrou, né, a gente faz aqui, tenta fazer uma analogia, com o Paysandu encontrou com a chegada do Claudinei. Que aí os jogadores compreenderam o momento, né? E aí eles têm aí resultados positivos. Então, essa mesma vontade, eu penso, né? Que isso eu ouvi de um torcedor, e de certo modo eu concordo com ele, porque parece que tá muito relaxado, tá muito confortável, porque o Remo tá ali próximo
ao G4. E o torcedor, ele tem uma lembrança de 2021 ou 2022, que o Remo estava na Série B, fazendo uma boa Série B, e precisava de ali, de alguns pontos, 7 rodadas, eu acho, para fazer um ponto, né? E o Remo não consegue ter esse resultado e é rebaixado. Então, isso daí que preocupa o torcedor, né? Esse lugar confortável em que às vezes os jogadores se encontram, né? Que passam, transparecem, né? Na realidade, transparecem essa certa comodidade quando estão jogando, quando estão atuando. Mas eu acredito que vai haver essa mudança de mentalidade, de comportamento dentro de campo, e o Remo ele consegue se reabilitar e voltar ao G4. E olha, aproveitando rapidinho antes do Landozinho falar, sobre essa questão de queda de aproveitamento, é um bom recorte para o Remo voltar a se recuperar. Vai enfrentar um time que está na boca da zona do rebaixamento e que pode começar a rodada já na zona do rebaixamento, no caso pode enfrentar o Remo já na zona do rebaixamento, que é o América. Depois vai enfrentar o Botafogo, que é outro time que provavelmente vai enfrentar o Remo estando na zona do rebaixamento. Aí o Remo ele tem a obrigação de fazer 6 pontos e depois tem 3 jogos para somar mais. E trabalhando no C, aproveitando aqui a música do Djavan, o Remo ele tem jogo contra o Goiás, 1-0 até a reta final, perdeu 5 chances cara a cara. Era jogo para vencer, 3 pontos. Depois ele enfrentou a Ferroviária. Jogo para vencer. Contra uma equipe que não vencia há 6 jogos, que tinha vencido 2 nas últimas 13. Mais 3 pontos. Vai enfrentar agora o América Mineiro na crise que está, mais 3. Depois enfrenta o Botafogo em Belém, que está na zona de rebaixamento, mais 3. Dava para o Remo fazer 12 pontos. 12. Só que 5 já ficaram pelo caminho. Chegava nos 40 pontos ali. O Remo só somou desses 12, 1. Já deu 5. Desses 12 não, ainda vai haver, né? Dos 12 que... Mas dos 3... Dessa sequência de 4 jogos... Dos 3 não, o Remo já perdeu 5. O Remo poderia somar 12 pontos. Já perdeu 5. Não venceu nenhum desses jogos. E agora vai com a corda no pescoço para esses 2, porque se somar 4 dos próximos 6, já não tá bom.